Mas desde a sua primeira vinda até agora, e até o teu nascimento, essa memória o senhor tem do que aconteceu? Não é toda a memória, eu não posso falar tudo. Mas tem uma memória. Mas claro que tenho, inclusive sei de coisas que nunca ninguém falou, que eu vivi dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não diz onde eu estive. Eu estive conhecendo as misérias do mundo, tive relações carnais, e daí por que eu falei na Bíblia depois? Peraí, animai-vos, eu venci o mundo. Como é que eu podia falar eu venci o mundo se eu não tive a mercê do mundo? Tá? Isso aqui é o Paulo. Paulo que... Quer que eu leia? Como ele confessa que é mentiroso. Com efeito, se na verdade de Deus, pela minha mentira, cresceu para a glória sua, porque sou eu assim julgado como pecador. Então me responda agora. Se o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser livre da oração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, precisa que alguém minta para ele, me diz. Então quem crê no Paulo quer ser enganado. Vocês pensam que ele confessou isso por vontade própria? Não. Ele confessou porque ele estava encurralado numa assembleia, e daí ele foi obrigado a dizer isso para ver se os incautos ficavam sossegados. Quando ele foi encurralado, porque flagraram ele mentindo, ele disse: eu estou mentindo para enaltecer Deus, se a minha mentira é para glorificar Deus, então me julgais pecador, porque ele foi encurralado, senão ele nunca ia confessar que é mentiroso. Olha, me diga, e agora me diz sinceramente, quem raciocina, quem ganha o pão com o trabalho, tu acredita sinceramente que uma pessoa racional, ela vai querer seguir um mentiroso? Me diz, vai fazer a vontade do mentiroso, vai crer em tudo que ele faz, depois que ele confessa. Quer ver uma coisa? Os que se dizem cristãos, em Apocalipse 22, versículo 15 está escrito que ficaram de fora do reino, ficaram de fora do reino de Deus, ficaram de fora os idólatras, os cães, os feiticeiros, cães que se referem não a cães quadrúpedos, cães, feiticeiros, e todos os que amam e praticam a mentira. Todos os que amam e praticam a mentira ficam fora. Então logo, Paulo não tem capacidade, não tem autoridade, além de que a maioria não sabe, ele não foi meu discípulo, nem meu seguidor. Veio depois. Então, mas não é só isso. Ele assassinava cristãos. Foi perseguidor de cristãos e depois se converteu. Discriminava as mulheres. Ficou desempregado. Quando ele levou aquela tunda que ele não pôde continuar a perseguir cristão, ficou desempregado. Então o que fez? Bom, eu vou... Discriminava as mulheres também. E outra coisa, como eu vejo, às vezes, se não fosse triste, dava risada de ver mulheres se dizendo bispa, pastora. Se eu disse que mulher não pode falar na igreja, pode ver na Bíblia, na escritura dele, mulher tem que ficar calada na igreja. Como é que é pastora que não pode falar na igreja? Esses anos perdidos que o senhor falou, até os 30, né? Falou que teve relação carnal, o que mais que pode ser revelado? Assim, isso, por exemplo, eu não sabia, né? Porque na Bíblia dá a entender que Jesus era virgem. Na Bíblia não dá, não. Não? É mentira. A Bíblia diz, é mentira. A Bíblia deixa bem claro, na Bíblia, que animai-vos, eu venci o mundo. Como eu podia dizer que eu venci o mundo se eu não tivesse a mercê, se eu não tivesse escravo do mundo? Aí a Bíblia sobre fazer isso aí? Sim. Ótimo, vamos pegar logo o Emanuel. Mas depois tu dá uma circular para ele. Sim, tem. Do Emanuel. Tá. Emanuel. Lá no Emanuel está bem claro, preste bem atenção. Por isso mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Se chamará Emanuel, comerá manteiga e mel, ou leite coalhado em mel, depende da tradução, até que saiba separar o mal do bem. Então preste atenção. A manteiga, quando era feita no método dos antigos, era de leite coalhado, que é azedo, e o mel é doce. Até que saiba separar o mal do bem. Então esta prova de que dos 13 aos 30 anos, eu fui conhecer o azedo e o doce, ou seja, o sexo, os prazeres, as fraquezas da carne, para depois, preste atenção, por que eu exigi que João Batista me batizasse? Porque eu estava na minha água. Para começar o ministério. Então, aí quando eu fui jejuar, só depois de jejuar que eu assumi o nome Jesus. Até então usava o nome Emanuel. E quem duvidar disso, ou disser não, então está seguindo um Cristo fantasioso, porque está na Bíblia escrito, então um Cristo falso.
Está escrito assim, leia pelo menos isso para ele. Isaías 7,14? Leia. Só para eu ver. Eu sei que essas coisas não falam. Tá bom. Das 7 dos 3. O senhor falou para lembrar de falar da religião. Qual parte? Deixa eu só mostrar, não tem? Só um minutinho. Importantíssimo falar o que é religião. Tá. Tem que achar o Se quiser começar Isaías, achei. enquanto ela acha. Você lê ou eu leio? Ó. Sim, eu lembro. Isaías 7,14. Deixa eu só achar. Essa não está Aqui, assinando. ó, tá grifado. Então, Tá? leia só para isso. Pois por isso o mesmo Senhor vos dará esse sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será desamparada por causa de seus 2 reis. Pois é, mas então veja, Que 2 reis? o nome da Bíblia, para saber para alguém que viu Edições isso. Paulinas, Ah. é 14. Tá, pronto. É católica. Então daí vem isso aí dos 13 aos 30 que a Bíblia não diz onde esteve experimentando as misérias do mundo. Porque se eu não estivesse experimentando as misérias do mundo, eu teria condenado Madalena à morte. Entendi. Quando a Madalena veio diante de mim, me trouxeram, mestre, essa mulher agora mesmo foi apanhada em adultério, que dizes tu? Não? Moisés na lei diz que apedrejamos essa tais. Se aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque eu tinha vivido no meio deles e eu sabia que todos pecavam. E sabia mais, sabia que aqueles velhos que estavam na frente com a pedra, eram os que estavam com raiva dela, porque ela era mulher formosa e não deu confiança para ele. E os jovens estavam seguindo os velhos. Entendi. Então, na Bíblia é escrito que cada um foi jogando a pedra no chão e ia embora. Porque o senhor é puro, mas não ingênuo. Aí é que está. Daí não jejuo tanto como agora. E eu quero deixar bem claro, já que estamos fazendo essa pergunta também, vamos lá ao fim. Por quê? Por acaso eu abdiquei de praticar sexo? Por acaso eu resolvi? Não. Deus me deu poder sobre a carne, conforme está lá escrito. Então, quando eu jejuei em Santiago do Chile, aconteceu o maior fenômeno de toda a minha vida. Desde Santiago do Chile não tem as inquietudes que os homens têm. Eu olho para ti, para as minhas filhas, tudo como filhos. Eu não vejo, meu olhar é paternal, não tem aquele olhar de avaliação que é peculiar ao ser humano, ao homem. Então, depois do jejum, lá em Santiago do Chile, passou um mistério no meu corpo. Eu estava sozinho no quarto número 7 da Vila Shangri-La, como é? Vila Sana, eu estive lá. E daí eu estava lá sozinho no quarto, e eu e Deus, como se tivesse alguém comigo, uma mão, como se fosse uma mão, mas uma energia que subiu aqui, e o sexo subiu daqui, subiu para o meu cérebro, e eu experimentei um êxtase que eu nunca tinha experimentado na alcova com ninguém. Uma coisa fantástica. E daí que ele disse que eu não teria mais que envolver. E outra coisa, me mostrou, não é mesmo? A partir de lá não tem mais desejos. Hã? Mais desejos carnais. Não, mas ele me mostrou uma bela mulher do umbigo para baixo. Sim. Podia pensar que ela é loucura, mas o meu pai me mostrou. E disse, tu nunca mais vai ter com as tuas filhas como os homens fazem, não vai mais ter essa. Por isso, desde então, eu passei a olhar tudo, homens e mulheres, diferente. Agora, quem quiser blasfemar, falar, pode falar à vontade. Agora, eu sei